Esse exercício aqui, ele não é complexo, mas eu tentei resolvê-lo de uma forma que a gente não tenha que utilizar equações prontas, como é o caso do divisor de corrente. Então, dá pelo divisor de corrente se vocês quiserem consultar, mas eu tentei uma forma alternativa, não sei se vai ficar boa a solução, mas vamos tentar. Para resolver esse exercício, nós vamos ter que recorrer ao circuito série e o circuito paralelo. E os conceitos dele, quando a tensão dos resistores estão em paralelo, eles têm a mesma tensão, e quando estão em série, eles têm a mesma corrente, porém tensões diferentes. Então vamos tentar dessa forma alternativa. Ele quer determinar o valor da resistência a ser colocada aqui, que é uma resistência da carga, de tal forma que aqui passe uma corrente de 0,2. Ótimo. Então, a primeira coisa que me chama a atenção é o seguinte. Ele me deu o valor da corrente de 0,2 e o valor da resistência. Então, sempre quando eu vejo essa situação, eu já quero calcular a tensão. Então, a tensão entre esse ponto é R vezes E. O valor da resistência é de 30 ohms e o valor da corrente de 0,2. Portanto, a tensão aí deu 6 volts. Percebam que esses 6 volts é a tensão entre esse ponto e esse ponto. Mas esse ponto é o mesmo que esse aqui. E esse é o mesmo. Logo, eles estão em paralelo. Se eles estão em paralelos, vocês lembram que aqui, então, também tem 6 volts. Olha que engraçado. Eu sei agora que, então, a resultante da fonte com a queda de tensão do resistor de 8 ohms tem 6 volts, tá? Tem uma corrente aqui. Toda vez que a corrente passa pelo resistor, tem uma queda de tensão. Então, ó, daqui até aqui, tenho 6 volts. Porém, a fonte ela já tem 10 volts. Que valor de tensão, de queda de tensão tem que existir aqui para resultar em 6 volts? Essa é fácil, tem que ter uma queda de tensão de 4 volts. Então, a fonte tem 10 volts e o resistor, quando passa a corrente pelo resistor, tem uma queda de tensão, ou seja, uma tensão no sentido contrário de 4 volts. E isso resulta, então, num novo problema. Nesse resistor, eu tenho o valor dele, de 8 ohms, e o valor da tensão de 4 volts. Então, eu consigo calcular a corrente que passa por ele? Sim, consigo. A corrente, vou colocar entre parênteses, no resistor de 8 ohms, é a tensão dele dividido pela sua resistência. A tensão sobre ele é de 4 volts e a sua resistência é de 8 ohms. Portanto, a corrente nesse resistor de 8 ohms tem valor de 0,5 ampere. Já achei então isso aqui e achei isso aqui. Perfeito. Vou até apagar aqui para não ficar muito bagunçado. Eu descobri agora uma nova informação, então, que da fonte vai sair 0,5 ampere, foi o que a gente descobriu aqui. Ok. Desse 0,5 ampere, 0,2 vão passar por aqui, pelo resistor de 30 ohms. Portanto, quanto tem que passar aqui? Vocês lembram lá da lei dos nós? A lei dos nós diz que a somatória das correntes em um nó tem que ser igual a zero. Então, aqui está entrando 0,5. Está saindo um valor que eu não sei. E saindo um valor de 0,2, que é o esperado. Portanto,
Se eu chamar a corrente que está entrando de positiva e a corrente que está saindo de negativa, eu monto a equação. Então, a corrente que está entrando é 0,5, está saindo I, está saindo 0,2. O resultado, pela lei de Kirchhoff, tem que ser zero. Eu vou isolar I. Fica 0,5 menos 0,2 é igual a I. Portanto, I é igual a 0,3 amperes. Mais uma informação aqui. Significa, então, que aqui tem que passar 0,3 amperes. Ou seja, nesse resistor que a gente tem que encontrar o valor, tem que passar 0,3 amperes. Vou até arrumar aqui e deixar mais ajeitadinho. Ótimo. Então, vamos analisar aquele ramo. Então, eu tenho essa situação. Vou redesenhar só para ficar mais fácil de entender. Tá? Temos uma resistência aqui e uma resistência aqui. Esse valor da resistência é que eu tenho que descobrir. Só vou mudar a posição para ele ficar mais fácil da gente entender. Então, o 15 ohms está aqui. Ohms. E aqui é o valor que eu tenho que descobrir, tá? Aqui nós temos o ponto A e o ponto B está aqui, desculpa. Ótimo. Eu sei que aqui tem que passar 0,3 amperes. O que mais eu sei? Eu tenho mais uma informação que eu sei. Percebam que entre esse ponto e esse ponto tem 6 volts. Então, significa que tudo isso aqui, como esses dois resistores, esses dois estão em paralelo com esse, eles têm que ter o mesmo valor de tensão. Então, tudo aqui tem que ter 6 volts, tá? Se vocês não enxergaram isso, posso redesenhar o circuito para vocês de tal forma que fique um pouco mais simples. Vou desenhar um pouco maior. Aqui tem a fonte, tem a resistência interna. Aqui tem um resistor que é de 30 ohms. Aqui o resistor tem 8 ohms. E a fonte tem 10 volts. Perfeito. No resto do circuito a gente tem isso aqui, ó, a resistência que eu quero descobrir e uma resistência de 15 ohms. Às vezes, se a gente redesenhar o circuito, eu não vou alterar a estrutura, a funcionalidade dele, mas eu vou pegar apenas e colocar os dois na vertical. Aqui eu tenho um R e aqui eu tenho os 15 ohms. Percebam que eu não mudei na funcionalidade. Eu sei que aqui tem 6 volts, portanto aqui está em paralelo, porque eles estão ligados no mesmo ponto. E agora vejam como aqui também está em paralelo. Então, tudo isso também tem 6 volts. Perfeito? Então, vamos lá. Agora eu tenho a tensão, 6 volts, a corrente e um valor de resistência. Lembrando que os 6 volts é a tensão para os dois resistores. Então, vou considerar tudo para os dois resistores. Pela lei de Ohm. A lei de Ohm diz que tensão é resistência, no caso é resistência equivalente, vezes a corrente. 6. A resistência equivalente, que eu não sei ainda, e a corrente 0,3. Portanto, a resistência equivalente é 6 divididos por 0,3.
Vamos fazer a conta. $20. Tudo isso aqui, ele está me dizendo que tudo isso aqui tem que ter 20 ohms. Mas não é isso que ele quer. Eu quero saber. Eu quero saber o valor dessa resistência. Então, se tudo ali tem que ter 20 ohms, só aqui eu já tenho 15. Portanto, o que falta são 5 ohms nesse resistor. Essa é a resposta do nosso problema. Então, a resistência entre o ponto A e o ponto B é de 5 ohms.